Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui eu sou Matheus Veiga, é uma honra poder te receber aqui no nosso canal. Não se esquece, já clica aqui, se você não é inscrito, se inscreve, joga aqui esse podcast para o máximo de pessoas que você conhece. Eu espero que venha acrescentar e somar na tua vida. Ativa o sininho para você também poder ficar por dentro de todo o conteúdo. E hoje a gente tem uma gravação aqui especialíssima com dois convidados especiais. Um, meu grande irmão, Henrique Kriegner, um dos líderes do movimento Dunamis e também da Zion Church. E a gente tem um convidado especial também hoje, que é o Thiago Medina, recém-eleito vereador aqui em Recife. É um, eu diria, recifense, veio para Recife com 2 anos de idade, mas é um recifense. Eu vou deixar rapidinho aqui, eles poderem se apresentar, mas, pessoal, obrigado demais por estarem participando desse podcast hoje. Kriegner, se apresenta rapidinho aí pro pessoal. Valeu, Veiga, obrigado pelo convite. Eu sou o Kriegner, como você falou aí, faço parte da liderança do Dunamis. Estou aí desde 2008, quando eu vim para Jesus, né? E mais recentemente aí trabalhando bastante para a gente levantar novas lideranças políticas aí no Brasil, fazendo uma série de iniciativas aí nesse sentido. Além de outros projetos também. Sempre tem muita coisa para fazer, né? Mas eu acho que isso pra gente já começa aqui de um jeito bom já. Muito bom. Thiago? Fala pessoal, Thiago Medina aqui. Primeiro agradecer pelo convite. Claro, Veiga, Kriegner também, muito bom estar participando com vocês. Todo mundo também que está assistindo aqui, que tem gente aqui atrás. Uma plateia aí. Salve de palmas, tô brincando. A plaquinha, né? Risos. Um bate-papo muito bom e vamos embora, que vai ser abençoador. Talvez você esteja aí se perguntando, mas por que o Veiga chamou 2 caras que têm envolvimento na política para poder estar participando desse podcast? E a primeira resposta de bate-pronto para isso é que, antes de terem envolvimento em qualquer esfera da sociedade, são 2 jovens que professam a fé em Cristo, que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, e que de fato sentem acima de todas as coisas um chamado para levar o reino aonde estão. Então, eu queria aproveitar já para trazer aqui um entendimento de que nós cremos que temos que ser boca de Deus em qualquer lugar onde a gente está, independente da esfera que a gente está envolvido. Mas, trazendo de volta para esse bate-papo, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Eu queria já iniciar aqui dizendo, Thiago, parabéns, acabou de ser eleito aí, obrigado. Vereador. Obrigado, Deus é bom. Mandou bem demais. Primeira candidatura, primeira campanha, já foi eleito aí, foi eleito bem com mais de 10 mil votos aqui pro Recife. O mais jovem de Recife. O mais jovem de Recife. Isso. E como é que tá sendo para você, como tendo acabou de ganhar aí as eleições, como tá sendo para você, jovem, 21 anos, vereador agora em Recife? A gente sabe que é o cenário político já não é um cenário fácil, mas no Nordeste, principalmente, a gente conhece aí um pouco dos bastidores, do que carrega o peso de tudo isso. Mas como que tá sendo para você essa nova fase? Assim, uma experiência muito diferente, né? A ficha não caiu ainda, assim, vai caindo de pouco em pouco, mas eu acredito que dia 1 de janeiro, que é a posse, que vai cair mesmo. Porque assim, eu fui eleito, graças a Deus, assim, mas no outro dia eu fui pra faculdade, né? Tô na faculdade, vida que segue, aí, então, né? a vida tá seguindo, então não quebrou esse... Poxa, minha vida mudou mesmo ainda, sabe? Mas tem sido uma experiência muito diferente. Mas assim, é firmar também na palavra do Senhor, sabe? Porque a gente sabe que se não for por isso, meu amigo, vai ter muita tentação em todos os lados. Então, se a gente não olhar de fato pro motivo que eu entrei lá, que é pra honrar o nome do Senhor, ser sal e luz lá dentro, que a gente sabe que é um meio totalmente depravado, a gente vai acabar se perdendo, sabe? Então, fortalecendo na fé cada vez mais, buscando mais o Senhor, intensificando a vida de oração também, pra estar preparado mesmo, pra começar já preparado, sabe? Pra também já chegar mandando recado porque a gente vai estar lá. Exato. Não é pra ser só mais um. Mas pra fazer a diferença lá dentro. Mas tem sido uma experiência legal. Diferente, mas bem legal. Muito bom. Aonde que começa na tua vida essa parada de, não, eu tenho um chamado pra ser boca de Deus na política? Quando que começa isso? Como que você entende isso pra que você hoje poder estar trilhando esse caminho que você tá trilhando? Perfeito. Eu tinha uns 15 anos, né? Não faz tanto tempo, né? 6 anos atrás. Tava no ensino médio ainda, primeiro, segundo ano do ensino médio. E eu sempre gostei de falar de política, velho. Sempre gostei mesmo, assim, de falar... Mas assim, não era nada público, né? Era pros amigos, na sala de aula. Sempre quando o professor falava alguma coisa, eu falava, oxe, professor, como assim, né? Sempre gostei dessa interação. Você é o primeiro da tua família envolvido na política? Primeiro, cara. Ninguém... Legal. Eu acho que já tentaram lá em Minas Gerais, mas ninguém entrou de fato, mas primeira vez. Não tenho família, não tenho tradição na política, não tenho nome político, né? Mas aí chegou a pandemia, 2020, todo mundo em casa. Todo mundo ficava em casa. E assim, o pessoal falava que bem entendia na rede social, né? No Twitter, principalmente. É verdade. Terra de ninguém, né? Não, terra de ninguém, pô. Terra de ninguém. E a maioria esquerdista. Exato. Assim, a maioria mesmo. E o cara falava o que queria e eu ficava olhando, poxa, velho.
Tá é errado isso aqui. impossível que só eu discorde disso, impossível. Aí eu resolvi fazer um tweet sobre feminismo. Tem aquele livro da Ana Campanholo, né? Sim, sim, Feminismo, sim. Perversão, Subversão. E eu já tinha lido e eu fiz um comentário. Feminismo não é isso. O feminismo quer deixar os homens mais femininos e as mulheres mais masculinas e tal, quer destruir a família. Falei um resumo e fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, cara, tinha uns 500 retweets me xingando. É um maluco, idiota. Se eu encontrar esse cara na rua, dou um pau nele. Eu falei, caramba, se eu mexi com esse pessoal ficou com raiva assim, é porque eu tô no caminho certo. Então eu fui estudando mais, fui me inteirando mais e fui me inserindo mais nesse meio. E eu vi, caramba, se a gente não ocupar esse espaço, se não tiver lá dentro uma voz destoante desse mesmo, assim, porque tem muita gente que fala que é cristã, mas quando a gente vai ver pras ações mesmo, infelizmente, tá meio que dando mal um testemunho, né? Então, às vezes, assim, fica muito com o pé atrás. Tem gente que falou pra mim, assim, na campanha, ó, eu não voto em você porque tem muito político que entra lá, fala que é cristão e envergonha o nome do Senhor. Então, assim, eu ficava, poxa, sem deixar esse pessoal que fala que é cristão e a gente não querer, de fato, assumir essa responsabilidade, o espaço não vai ficar vazio. Vai ter alguém lá. Se não é a gente que vai entrar lá pra defender a palavra do Senhor, vai ter alguém que vai estar lá lutando contra ela. Então eu falei, poxa, vou colocar meu nome à disposição. Então desde 2020, 2021, a gente começou a construir. Em 2022 mesmo, na eleição presidencial, teve um caso na faculdade de uns amigos meus que só tinha um lado partidário fazendo campanha lá. Que só podia ter, o outro lado era proibido. Eu falei, oxe, como assim? Se esse lado pode, a gente também pode fazer algo. Não precisa nem perguntar qual lado era. né? Exatamente, exatamente. Tá escancarado. Então, Deixa aí subentendido. Exatamente. Põe no chat. A gente foi lá, fez um movimento gigantesco e eu vi, caramba, então realmente, se a gente não falar, não se posicionar, e mais do que isso, não se colocar à disposição para ser um nome lá dentro, no parlamento, eles vão tomar conta de tudo. Exato. Então foi quando eu comecei a construir mesmo objetivamente para 2024 sair candidato. Aí 2 anos de construção mesmo, com essa intenção de sair candidato para vereador. E graças a Deus a gente foi para essa campanha. Que bom. Deus elegeu. A gente fala que foi Deus que elegeu, sabe? Claro, é o pessoal que vota, sim. mas que Deus que direcionou, porque é ele que derruba e ergue reis, né? Como diz Romanos. É verdade. E agora a gente tá lá pra fazer a diferença, lutar pelo nome do Senhor lá dentro, da Câmara do Recife, como vereador agora. Que legal. Muito bom. Que legal. Bom, Krigner, na vida do Thiago, começa com 15 anos, cedo. E você, como que foi essa trajetória? Cara, eu diria que até antes, viu? Na minha vida, desde pequeno, assim, pequeno mesmo, bem pequeno, eu me pegava vendo as campanhas presidenciais, decorando jingle. Tem jingle que eu lembro, da campanha de 2002, que eu lembro até hoje, e tinha o quê? 9 anos, não sei. Não, 10 anos. E aí tava ali cantando cantando jingle, tudo. Pegava materialzinho na rua, perguntava pros meus pais, pras pessoas da família, quem que eles iam votar, fazia campanha pra candidato que eu nem sabia que era, o que defendia. Só assim. gostava, Só né? gostava do rolê, assim. Então eu tava lá. E aí foi amadurecendo, né? Fui entendendo isso. Aí eu fui entendendo mais uma pegada até internacional. Comecei a acompanhar mais questão política internacional, ver como é que funcionava. E aí uma época que eu falava assim, cara, o meu sonho é ir pro Oriente Médio lá, ficar numa operação de paz e deixar, sei lá, morrer com uma bomba que vai explodir. Você tem formação em relações internacionais. Relações internacionais, Minha formação e os primeiros passos aí da minha carreira foram nesse sentido, né? Trabalhando em algumas organizações internacionais no Brasil. E eu pensava, cara, eu lembro que eu ganhei um livro do Sérgio Vieira de Mello, que era o que foi o homem que mais alto chegou, assim, o brasileiro que mais alto chegou dentro da ONU, né? E aí eu ganhei esse livro, ele morreu em 2003, se não me engano, numa explosão de bomba lá no Iraque. E aí eu lembro que eu li o livro, li a biografia do cara, eu quero ser igual esse cara aqui, vou morrer também lá com uma bomba. Então, graças a Deus, depois eu conheci a Jesus, minha vida mudou, e aí minha meta não é mais morrer com uma bomba, mas defender mesmo o que eu acredito, custe o que custar, né? Então, aí fui, depois de um tempo, entrando mais nessa parada de política nacional mesmo. Então, eu olhava muito para a parte internacional, comecei a trabalhar nisso, mas também voltando para dentro do Brasil, entendendo. Então, acho que desde pequeno também, cara. Bom, eu acho que um bom pontapé pra gente poder falar um pouquinho, uma coisa que sempre fica muito na minha cabeça, e eu sei que é uma dúvida de muita gente por conta de uma narrativa que a gente sabe que é muito mal entendida. Que é aquela questão de se você é um crente, ou melhor, se você é alguém que tá com a igreja, você não tem nada que se envolver no cenário político. Igreja e Estado não se misturam. Existe aquela coisa. E aí eu paro e penso assim, mas também se aqueles que são homens e mulheres de Deus, que têm de fato a palavra de Deus, não são boca de Deus aonde tem que ser, alguém vai ocupar esse espaço. Exatamente. Então,
O que vocês hoje diriam, assim, pra uma galera que tá ouvindo e tá dizendo assim, cara, eu tenho dúvida se de fato é isso ou não é. Tô naquela incerteza. Às vezes eu sinto no meu coração uma parada de querer, de fato, poder ser uma influência com a palavra de Deus aqui, mas às vezes eu fico na dúvida porque falam tanto que não pode se misturar. O que vocês hoje, dois jovens conservadores que entende o chamado de Deus na vida de vocês em relação a ser uma voz ativa na política, o que vocês trariam para alguém hoje que está na incerteza? Boa. Cara, eu falei muito isso durante a campanha, por não ter sido candidato agora nessa última campanha. Eu falei muito para as pessoas que falavam, eu não sei, eu tenho um chamado, tenho não sei o quê. E às vezes o pessoal dificulta muito o negócio, né? Fica assim, eu tenho um chamado, a hora vai aparecer, vai cair no meu colo. Não vai, você vai ter que correr atrás. Então eu falei, cara, procura um candidato na tua cidade, que você acredita, que você vê que é um cristão de verdade, que tá defendendo os valores bíblicos, e vai e serve esse cara, faz campanha. Pô, você foi candidato agora, sabe quão precioso é quando alguém chega e fala, deixa eu te ajudar. Nossa, demais. Deixa eu te dar uma hora por semana, uma hora por dia, sei lá, pra panfletar, pra ligar pra pessoas no telefone, sabe? Investir financeiramente, isso conta muito. Então, melhor maneira é já ir dando esses mergulhos. Agora, eu falo isso até também, que as pessoas falam esse negócio da neutralidade, né? O cristão não pode ir em nome de uma pseudo-neutralidade. Não é neutralidade. Quem fala isso, esse discurso, ele é muito intencional para deixar o crente fora do lugar mesmo de tomar a decisão. Né? Exato, o discurso já é para te excluir, porque ele sabe o poder que tem os princípios bíblicos quando colocado em prática. Sim. E a gente olha para a história, cara, o Ocidente inteiro erguido em cima de princípios bíblicos. Correto. E você vê no mundo, quem é que os maiores indicadores de liberdade, os maiores indicadores de respeito aos direitos humanos, os maiores indicadores de prosperidade econômica. Estão todos nos lugares onde foi a Bíblia que orientou os princípios sociais, políticos e econômicos. Então, onde tem Bíblia sendo pregada, ali vai ter liberdade, vai ter prosperidade, vai ter desenvolvimento humano, vai ter, cara, tudo vai melhorar. Então, por isso que muita gente acaba rejeitando, né? Uma coisa que me fez abrir a cabeça, assim, porque eu também era nessa pegada quando eu era mais novo, né? Um cristão não deve entrar lá dentro, não deve se envolver de fato. Olhar para algumas histórias na Bíblia. José foi um governador do Egito. O próprio Daniel. Daniel, Neemias para erguer Esther. Sim, os muros de Jerusalém. Esther. Exato. O que Esther fez como rainha para salvar o povo ali. Então, correto. a Bíblia está lotada de exemplos de políticos que foram usados por Deus para abençoar o povo. Então, isso aí já é um exemplo, caramba. Esse discurso de que um cristão não pode entrar na política não é bíblico, vem de outro lugar, que não é da Bíblia, né? Exato. Tem até uma brincadeira que eu gosto de fazer. Não, um cristão não deve se envolver com política, assinado Satanás, né? Porque esse é o papel dele. Porque se ele consegue tirar os cristãos da política, meu amigo, igual você falou, pastor, o local não vai ficar vazio, não vai ter um espaço vácuo. Alguém vai estar lá trabalhando ativamente contra a palavra do Senhor. E eu vejo isso agora um pouquinho mais de dentro, que é... Assim, é muito bem planejado, sabe? Muito bem planejado, como esses caras se organizam para atacar a palavra do Senhor mesmo. Não é atacar um espectro político, não. É sempre a Bíblia, sempre os cristãos. Tanto que o Sintep, que é o Sindicato dos Educadores aqui do estado de Pernambuco, dos professores, né? Entrou, não sei se você está sabendo disso, entrou com uma ação no Ministério Público para proibir... proibir todos os intervalos bíblicos aqui no nosso estado. Eu, inclusive, postei um vídeo manifestando acerca disso. Exatamente. Então, a gente entrou pesado também. Eu entrei com um ofício lá e eles mudaram a pegada, né? A presidente, não, nosso intuito não é proibir o intervalo bíblico, não. É proibir, ou não proibir, mas querer falar sobre o ensino religioso nas escolas. Fala, mentira. Eu recebi a ata do Ministério Público e lá tá explícito a vice-presidente falando que não querem a utilização de espaço público para reuniões de religião, por exemplo, e deixa lá, como, por exemplo, intervalos bíblicos. Então é explícito. O que é sutil. Exato. Eu acho que uma coisa que a galera precisa entender é o quanto que a guerra de narrativa, os detalhes vêm na sutileza. Isso é muito importante, exatamente. E, trazendo até o exemplo do que a gente tá falando, sobre aquilo que são os contextos bíblicos. Aquilo que, por exemplo, Daniel, ele tá passando junto com aqueles outros 3 jovens, no meio do palácio do rei, é uma tentativa de neutralização de cultura. Exatamente. Porque o que o rei tá falando é, põe pra comer da minha comida, ensina acerca da nossa língua, literalmente, tira toda uma narrativa histórica que foi construída na vida desses jovens, neutraliza tudo aquilo que é uma cultura judia e hebraica na vida deles e começa a incutir uma contracultura do lado de cá. É por isso que eu acho que uma das coisas que eu mais tenho alertado, nas coisas que eu tenho falado, trazido, e isso foi um alerta na minha vida. Enquanto uma geração
enquanto nós, como jovens cristãos evangélicos que declaram a palavra de Deus, professam a fé em Cristo, caminharmos numa ignorância e numa cegueira educacional, Exato. esse tipo de coisa vai entrar. Exato. E assim, é se envolver em todos os campos da sociedade, pô. Exato. Todas as esferas da sociedade, não só política, É. mas política, cultural, produção de conteúdo, produção de filmes, série, tudo. Porque não tem espaço vazio, é o que eu gosto de falar sempre. Então, se não tiver alguém cristão lá dentro, não é pra produzir só conteúdo cristão, não. Mas vai produzir um conteúdo que esteja alinhado com a palavra do Senhor. De qualidade também. Exato, né? ou pra barrar alguma coisa absurda que eles vão fazer, que o tempo todo tá acontecendo. E esse Então, exemplo é tentam se perfeito, cara, envolver. porque você fala, houve a decisão do sindicato. De repente, tem alguém que entra lá com ofício e coloca, ó, estamos vendo isso aqui, isso é inconstitucional, isso tá errado. Aí já... E aí, não, É veja isso. bem, não é bem assim. É isso. Aí a pergunta é, quantas outras coisas não passaram E ninguém falou nada. porque faltou um cristão posicionado ou o cristão não estava no lugar que deveria estar, sabe? Então, acho que esse que é o maior exemplo agora, que é marcar território, marcar posição, porque é só você posicionar, é só você colocar ali que o tom diminui, né? Fica mais pianinho. E esse é o Exatamente. tempo que a gente tá vivendo. Exato. Para vocês hoje, olhando assim o cenário atual do que a gente tá vendo, eu sei que por mais que eu vejo que tem crescido, tem uma onda de crescimento de um interesse maior numa geração jovem de querer se posicionar politicamente. Eu acho que é importante também deixar claro que quando a gente fala de um envolvimento político, isso aqui a gente não tá falando de política partidária. Isso. A gente tá falando de um envolvimento daquilo que rege uma sociedade. De um sistema, de uma instituição que rege uma sociedade. Eu vejo que tem um crescimento que está acontecendo, mas eu ainda vejo que tem muito medo. Existe Exato. ainda muito receio. Por conta daquilo que é o ambiente hostil que a gente conhece. O que vocês diriam, quando a gente está falando de uma geração evangélica jovem, o que vocês diriam que pode ser um começo para pessoas que de fato sentem esse chamado de dizer assim, não, cara, eu creio que o senhor está me chamando para ser uma voz ativa nisso daqui. Aonde que vocês dizem assim, isso aqui pode ser um começo saudável e de preparo para que você possa de fato chegar num futuro a isso? Boa. Olha, eu acho que eu repito o que eu falei antes, de você procurar alguém que tá fazendo isso, que você acredita, e servir essa pessoa. Então agora não estamos mais em campanha, mas a gente tem uma série de parlamentares cristãos que foram eleitos que agora também precisam de ajuda de alguma maneira. Você pode ser voluntário num gabinete, você pode trabalhar para um vereador que foi eleito, alguma coisa do tipo. Mas leitura da palavra nem se fala, né? Mas também a questão de livros. Procura livros, literatura, que vai realmente te enriquecer nisso e crescer. Mas a coisa mais importante, cara, é dar o passo pra dentro. Não ficar com esse medo, esse receio, sabe? As pessoas falam, eu tenho medo de me perder. Ué, se você não fizer o que você tá sentindo Deus te chamando pra fazer, aí você já se perdeu. Isso é se perder. Já era. Você tá desperdiçando o teu chamado, desperdiçando a tua vida. Então, vai, faz, encara isso mesmo, sem ter medo. Não comprometa os teus princípios, não comprometa os teus valores, não se envolve em coisa errada, mas se disponha, coloca ali, aparece, põe sua cara a tapa, porque isso faz toda a diferença. E começa a articular coisas também. Todo mundo mora num bairro, todo mundo mora numa rua, todo mundo sabe das demandas. Você pode articular em favor disso também e você pode fazer muito mais, né? Às vezes a pessoa acha que é muito macro, é Brasília. Não é. É a tua cidade, é política local. Isso Muito bom. é muito importante também. Agora, o Thiago, deixa eu puxar um pouquinho agora e perguntar pra você. Você tá com um grande desafio nas costas. Porque você acabou de entrar pra estar ali diante de uma batalha. É lógico que a gente sabe que o cenário político nacional, ele por si só é um grande desafio. Mas você tá sendo um político no Nordeste. Você tá em Pernambuco. Exato. Você tá... Bom, a gente tá falando, a gente sabe que enquanto você tem um grande desafio pela frente. Eu acho que muita gente fala assim... Esquece, não tem esperança. A pergunta é, e aí, tem esperança? Eu gosto de falar que eu sou otimista, cara. De verdade. Eu chamo quem tá fazendo esse movimento de jovens, de uma nova geração, com vontade de mudança, não só na política, mas para fazer influência em todas as esferas da sociedade. Eu gosto de chamar que é a reconquista do Ocidente. De fato, a reconquista. Tem um livro muito bom do Douglas Wilson, que é Cristandade Pura e Simples. Ele fala justamente isso, do papel do cristão. Não só, assim, o cristão pode se envolver, não é isso. O cristão deve, é um dever se envolver na cultura como um todo. E é a reconquista. Então, eu sou um cara otimista, eu falo que tem esperança, cara. Na minha visão, assim, daqui a uns 15, 20 anos, ou pode ser até mais, por 50 anos, mas eu acho que vai ser tudo nosso, cara. Eu acho que a gente vai ver um Brasil que, de fato, mudou, um Brasil com um avivamento de verdade, sabe? E eu acho que vai começar aqui no Nordeste. Não sei porquê, mas eu acho que vai começar aqui, cara. Amém, Seja em Recife, amém. Fortaleza, enfim, mas no Nordeste. Porque, assim, imagina, se o Nordeste mudou
com relação culturalmente, politicamente, o Brasil todo vai olhar pra gente e falar, caramba, tem alguma coisa diferente acontecendo lá. Porque até o Nordeste, Exato. que eles meio que, né, menosprezam a gente. Então, até o Nordeste mudou, o que que tá acontecendo lá? Vamos ver, vamos pegar esse exemplo, essa experiência. Então, eu acredito que tá mudando, muita gente nova aparecendo aí. A gente tem um Carmelo Neto lá em Fortaleza, a gente tem o André Fernandes lá em Fortaleza, a gente nem se fala do Nicolas, né? Nicolas é Minas Gerais. Mas, assim, eu tenho esperança, sou otimista e eu acho que vai mudar, cara. Eu acho que tem muita gente nova, boa aparecendo. Gente de 10 anos, pô. 10, 11, 12 anos, falando, caramba, eu gosto muito, como que eu faço pra começar? Então, assim, dá um otimismo, sabe? Uma esperança. A gente sabe que a esperança não reside em homens, né? Exato. E sim em Cristo Jesus. Mas eu acho que ele tem levantado uma geração nova, uma geração de inconformados, que vai estar disposta a abrir mão de uma vida pacífica, uma vida mais tranquila, para esse chamado, para esse mandato cultural que é fazer a diferença onde quer que Deus coloque a gente, sabe? Então, sou otimista. Sendo até um pouquinho mais específico, a gente sabe que a gente tá num lugar que foi antro, né? É antro, por exemplo, da esquerda. Exato. Ao longo de muitos anos. E a gente sabe o quanto que o nosso povo sofreu não só uma mordaça, mas uma coisa que eu tenho visto hoje também é que, além da mordaça, parece que tem uma viseira embaçada. De um movimento que não é tão radical assim, mas que tenta muito jogar o jogo da narrativa. Exato. Que é aquilo que a gente tá falando. São aquelas coisas que vêm na sutileza, você ganha por conta de uma como que eu posso dizer? Parece que você gera uma empatia através muito da comunicação, da rede social. Macia. E muito pulverizada. Macia, muito pulverizada, mas nas entrelinhas carregada de ideologia, muito. Carregado de princípios e valores que vão completamente contra, e a gente sabe também que a gente tá num lugar que carrega muito coronelismo. Então tem aquela questão hereditária, que veio do avô, que veio do pai, agora tá no filho, que vai passar pro neto, que assim vai seguir. Então, por exemplo, como que você vê isso, Kriegner? Como que você acha que a gente consegue entrar no lugar de trazer a verdade à tona, diante de tudo isso? Como despertar um povo e trazer o jovem pra entender, peraí, calma, que nem tudo que parece bonitinho demais, nem tudo que parece ter um discurso macio demais, é de fato o que é. Cara, redes sociais tá aí pra isso, né? Assim, a gente consegue driblar várias dessas estruturas que estão colocadas. Porque quando a gente fala de doutrinação, essas estratégias, é tudo muito bem organizado, né? Eles colocaram pessoas dentro da igreja, eles colocaram pessoas na mídia, colocaram nas escolas, nas universidades. Então a criança, ela pode nascer num lar mais conservador, por exemplo, um lar até cristão, mas vai pra escola, fica lá ouvindo o professor, e às vezes o professor tá empenhado em doutrinar. Às vezes, não é todo professor, mas tem professor que faz isso, e tá empenhado em doutrinar. Aí ele vai pra rede social, e ele vê os youtubers lá também multiplicando a mesma coisa. Ele liga a TV, é a mesma coisa. Ele começa a ler jornal, revista, é a mesma coisa. Ele vai passar as aulas de história, cara, os livros didáticos de história no Brasil é um negócio que é chocante. Quando você cresce, você vai ficar mais velho, depois começa a descobrir que tem outros autores, outros historiadores que falam da mesma história, mas de um ponto de vista com evidências históricas completamente diferente, que foge dessa lógica do opressor do oprimido, que foge dessa lógica de dominação, etc. Você fala, cara, tem um outro mundo, só que na escola ninguém mostra isso. Então, eles têm todas as peças do tabuleiro estabelecidas ali. Então, como é que a gente muda isso? Estabelecendo essas peças também da mesma maneira. E a gente usando redes sociais de uma forma muito mais intencional nesse sentido, pra mostrar a verdade. Eu sempre falo isso, que, cara, não é difícil você desmascarar as mentiras da esquerda, por exemplo. Porque é só você pegar os fatos. Eles não conseguem se justificar em cima dos fatos. Você pega os números, tem toda uma ginástica que fazem pra poder dizer, não, isso aqui que nós estamos dizendo é a verdade. Ou, por exemplo, você pode escolher o seu gênero, o seu sexo. É só você considerar isso. E quando você vai olhar o fato, o que é o fato? É o DNA, é o corpo, é a forma como, o que você tem dos teus órgãos. Você percebe, só existe palpável. homem. Exato, só existe homem, só existe mulher, cara. É masculino e feminino e não tem outra opção. Mas eles querem inventar 73 opções de gênero lá do Facebook. Então, você tem um monte de coisa que, na verdade, ali não se sustenta na verdade. Então, tem que testar a verdade, sabe? Pega aquilo, analisa os fatos, vai atrás dos números, vai atrás da verdade. E se você tem esse chamado, vai, bota isso na tua rede social, constrói esse negócio, mostra como é o que o Thiago falou aqui, cara. Eu comecei com um tweet falando sobre fatos sobre a ideologia feminista. E aí pronto, já um monte de demônio manifesta, um monte de gente já fica irada, começa a fazer uma manifestação, pronto, já fica tudo irado. Só, cara, é verdade, contra fatos não há argumentos, né? Sim, com certeza. Eu vejo que a gente tá jogando numa temporada
A gente tá vivendo numa temporada onde também tem um levante jovem acontecendo no cenário político. Tem uma renovação da geração. Tem uma troca de guarda, né? Tem uma troca de guarda na geração. E eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer a diferença. Eu, como um jovem evangélico brasileiro, mas principalmente nordestino, se tem uma coisa que eu tenho carregado no meu coração é a urgência de trazer a verdade, porque eu digo assim, cara, chega. Exato. São anos e anos e anos e anos e anos vivendo debaixo de uma viseira embaçada e de uma mordaça, debaixo de uma doutrinação educacional Paulo Freire, que venhamos e convenhamos, tá na hora de uma reforma educacional. Tá na hora de a gente entender também o que é essa reforma educacional, mas a verdade ela precisa vir à tona. Mas posso fazer uma pergunta até como o único não nordestino da roda aqui? Lógico. Quer dizer, bom, você já é, ele é nordestino. Ele chegou com 2 anos aqui, é nordestino. Não, o sotaque dele, falar que ele é mineiro. Com esse sotaque aqui, não dá. Mas a minha impressão, né? Porque tem essa pecha mesmo de que o Nordeste é de esquerda e a esquerda domina e etc, etc. Mas você conversa com o povo nordestino e o povo nordestino é extremamente conservador nos valores, no ideal de família, na questão do trabalho. Você tem algumas coisas assim de centralização de Estado, isso é verdade, assim, muito dependente do Estado, isso dá pra perceber. Aí eu quero saber a opinião de vocês, vocês acham que eu tô errado nisso ou não. Mas tem essa cultura mesmo, assim, é o Estado quem vai dar, é o Estado que vai fazer, isso sim, essa parte. Mas a questão de valores, ideologia mesmo, eu percebo o povo do Nordeste muito mais conservador do que no Sul, do que no Sudeste, valorizando lá seus familiares muito mais, que é conservador isso, não é de esquerda. A esquerda, na verdade, se posiciona contrário a isso, né? Esse progressismo todo. Eu vejo outros lugares do Brasil adotando muito mais essa questão quando a gente fala de ideologia de gênero, questão LGBTQIA+, etc. Isso pega muito mais lá embaixo do que aqui em cima. É a impressão que eu tenho, né? Vocês acham que eu tô fora, não? Não tá não, mas foi o que o Veiga falou, gente. É uma viseira embaçada, né? Porque foi contada uma mentira por muito tempo e esse pessoal não consegue se desprender dessa mentira. E aí tá aí o nosso papel, como todo mundo do Brasil, né? Mas a gente que mora aqui, de mostrar a verdade mesmo. E voltando para aquela tua pergunta, Veiga, ainda, falar a verdade, mesmo que todo mundo tente te calar. Exato. Durante a campanha, aqui em Recife tem um compass. Compass é como se fosse o centro para pessoal, crianças, né, em necessidade de ficarem lá à tarde, depois da aula, enfim. E lá tem um banheiro para as mulheres, só que para todas as mulheres, inclusive mulher trans, né? Eu fui lá fazer um vídeo que era um absurdo, isso não existe, imagina espaço também... para criança Pra ainda, criança né? ainda, imagina o perigo que é Exato. um marmanjo lá que acha que a mulher vai poder entrar e fazer o que quiser, então além de ser algo errado biologicamente, é algo perigoso para as mulheres. Exato. Então fui lá, fiz um vídeo, falei que uma prova de campanha minha era proibir aquilo, enquanto vereador. O Ministério Público entrou com uma denúncia de transfobia contra mim, pô. Nossa. Tentar me calar mesmo, botar multa de 5 mil reais a cada hora que passasse. Nossa. Eles botaram, a intimação chegou 8 horas da manhã de um domingo. Pra tirar o vídeo. Pra tirar o vídeo com 2 horas de tolerância. E a cada hora que passasse era 5 mil reais de multa, pô. Nossa. Então, assim, eles tentam calar a gente a todo custo, pra gente não falar, não tocar nesse assunto, não. Se você falar de novo, você vai receber uma multa dobrada. Exato. Mas, assim, beleza, cara. Depois da campanha passou, voltei a falar de novo. Voltei com meu vídeo na minha rede social. Enquanto vereador, vou apresentar essa proposta. Tem que mostrar a verdade, cara. Independente de todo o aparato que tá contra a gente, sabe? Eu acho que esse já é um passo. Igual a infantaria fala, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exato. Então, se tem gente que vê que, poxa, esse cara tá disposto a abrir mão da vida tranquila dele pra falar a verdade, por que eu não posso também? Exato, Porque tem muita gente que acha que tá sozinho. Que pensa igual a gente, mas, poxa, eu tô sozinho aqui, não vou falar não. Mas quando ele vê que tem outra pessoa com ele, fala... Vamos Engaja, junto, né? vamos junto, porque junto a gente é mais forte. Então ele encoraja essa pessoa, sabe? Então acho que o nosso papel também é dar esse exemplo de estar mostrando, falar, tu não tá sozinho não, cara, eu tô contigo, vamos junto, a gente consegue mudar essa situação. Então de pouquinho em pouquinho a gente mostrando a verdade pro pessoal e eu acho que o Nordeste, como eu falei, vai transformar o Brasil. Cara. Amém. Eu sou alguém que acredita muito também no Nordeste, mas quando eu faço o recorte disso que você perguntou, o nosso povo é um povo muito conservador. Exato. Na sua raiz, nos seus valores, ele é um povo muito conservador. Mas, ao mesmo tempo, também é um povo que não gosta de ter desgaste. E quando eu falo desgaste, eu falo o desgaste de um com o outro. Entendi. Tem muita... Ao passo que eu vejo o conservadorismo, eu também vejo um povo muito carente e almático. Não quer comprar briga, né? Não quer comprar a briga. E eu vejo um povo
o que também eu sinto que precisa, aí eu me coloco nisso, sou nordestino, sou pernambucano, eu falo isso, uma das coisas que a gente precisa começar a quebrar no nosso coração é o assistencialismo. E por muito tempo eu vejo que essa foi a estratégia da esquerda. O assistencialismo ainda é. Ainda é. Tudo aquilo que é assistencialista, tudo aquilo que parece ser em nome do entregar algo ou dar o braço para poder servir a vida de alguém, a gente aceita, a gente negocia nossos valores, a gente negocia o conservadorismo que há em nós para poder ver isso aqui acontecer. Só que a gente sabe que aquilo vem sorrateiro. No meio de um discurso assistencialista, no meio do dar o pão, existe algo sorrateiro. E toda uma implementação ideológica que sobrepuja, que quando a gente vai ver, já tá lá instaurado. Exato. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa começar a combater no nosso povo é a mentalidade. Nós, como nordestinos, precisamos combater uma mentalidade de até hoje ficar com um discurso de fomos colonizados, fomos colonizados, fomos colonizados, estamos escravizados, fomos colonizados. Olha isso, tá vendo? O que aproveito aqui para rasgar, a gente precisa começar a quebrar essa barreira de ficar achando que existe uma tentativa de colonização do Sudeste com o Nordeste. Tem que acabar esse negócio. Porque a gente começa a criar certos tipos de barreiras e narrativas de dizer assim, porque agora o Sudeste quer fazer conosco aquilo que Portugal fez com o Brasil. E aí a gente fica sempre nesse negócio de levantar escudos, levantar barreiras, o que entra é a narrativa assistencialista e a gente deixa um monte de brecha no meio do caminho. Um monte de brecha no meio do caminho. O povo nordestino é um povo ousado, o povo nordestino é um povo em sua essência conservador, o povo nordestino é um povo em sua essência, um povo de coragem, um povo que tem voz, mas parece trabalhador, mas parece que na hora que a gente tem que falar o que tem que falar, fazer o que tem que fazer, a gente deixa crescer aquela coisa medíocre dentro do nosso coração. E aceita qualquer discurso de, não, vem cá, olhe, mas olha o que fizeram com você, vem aqui, deixa eu lhe abraçar. Assistencialismo, assistencialismo, assistencialismo. A gente vai cedendo e deixando um monte de brecha. E o negócio vai entrando, o negócio vai ficando, o negócio vai ficando. E vai vindo enraizado, vai vindo enraizado. Enquanto nós não despertarmos e tiver uma renovação da mentalidade, não vai acontecer. Não vai acontecer. O que você vê nisso tudo, Thiago? Não, concordo plenamente, concordo mesmo. Por isso que é a dificuldade da gente, né? De levar essa mudança de mentalidade. Não é uma mudança política, não. Porque passa muito por essa questão de mentalidade. Mas eu volto aqui, eu sou muito otimista. Boa, eu boa. acho que a gente vai mudar. Viu? Eu também sou muito otimista. Cara. Trabalhando em todas as frentes, cara. Todas as frentes. De levar viagem missionária pro sertão, pro interior mesmo. Também falar de política lá. Então, assim... dá pra mudar. Dá pra mudar e a gente vai mudar, sabe? Todo mundo trabalhando junto em prol disso. Animal. Porque assim, se a gente olhar de 20 anos pra cá, já mudou muito, cara, a mentalidade mudou do Nordeste. muito. Vamos usar um exemplo político aqui, tá? Quando na história a gente achou que um cara de direita ia quase ganhar em Fortaleza, por exemplo, a prefeitura. Sim. Nunca, poxa, nunca. Então, assim, caramba, tem alguma coisa diferente lá. Por que isso não pode acontecer no interior do Ceará daqui a 20 anos, por exemplo, entendeu? Então, já tá mudando, eu acho que tem muita coisa pra mudar daqui pra frente e a gente vai fazer parte dessa história. Por isso que eu fico, caramba, animado, sabe? A gente tá fazendo parte da história, cara, de mudar essa realidade. Construindo uma nova história. Com certeza. Exatamente, cara. Hoje, se você tivesse a oportunidade, o que você tá tendo aqui, talvez, de fazer uma convocação, e eu trago isso pra vocês dois, uma convocação a jovens cristãos, evangélicos, conservadores, a de fato assumir a sua postura e o seu papel. E de novo, trago um nome que eu sempre gosto de trazer aqui, Dietrich Bonhoeffer, 1943, se posicionando contra aquilo que era um regime nazista, um regime ditatorial. O que vocês falam? Olha, ore pelo Brasil e faça alguma coisa. Se levanta de onde você tá, não só se torne um crítico de redes sociais, importante posicionamento nas redes sociais, mas faça alguma coisa. Vai servir alguém que está trabalhando como vereador, deputado, senador, o que for. Se engaja num projeto de transformação local, reúna as pessoas da tua igreja, reúna os jovens da tua igreja, abre espaço, abre caminho. Você fala, cara, mas eu já tô velho, sou aposentado, sei lá, tá assistindo a gente, eu já passou minha fase, tô aqui 50, 60 anos. Tem muita coisa que você pode fazer de diversas maneiras para que você apoie novas lideranças que estão surgindo. O negócio é agora a gente trabalhar em corpo.
A gente não pode achar que o Senhor nos organizou em igreja somente pro momento do culto. Começa o culto, nós estamos juntos em unidade lá, beleza, terminou, cada um vai pro seu canto, cada um toca a sua vida. Não, a gente tem que se posicionar como corpo de Cristo em diferentes denominações, o que for, mas em prol da cidade. Então a gente tem que orar e a gente tem que fazer a nossa parte também, se engajando em prol da cidade. Eu diria isso, faça alguma coisa com o que você está recebendo aí na área que você tem de influência e sirva pessoas que já deram esse passo. Tiago. Amém. Mesma pegada, vai fácil, não espere a oportunidade perfeita, porque ela nunca vem. Nunca vem. Não espere, eu só vou fazer diferença se eu estiver naquela posição, com esse status. Não, porque as maiores transformações são em espaços pequenos. É isso. Tu consegue transformar muito mais no tete a tete do que uma multidão de 10 mil pessoas, por exemplo. Então vai fácil, se prepare. E isso é uma opinião minha, tá? Com gente que tá trabalhando ativamente contra a gente, não tem esse negócio de ficar pisando em ovos, não. Tem que ser com 2 pés na porta. Então, é a forma que eles fazem com a gente, tem que fazer. Desculpa, mas é assim. A verdade é a nua e verdade, crua, crua, rasgada mesmo, porque sem ficar com esse medinho aqui, eles engolem a gente. Exato. Então é com 2 pés na porta mesmo, tenha coragem de fazer a diferença e escute seu chamado, que Deus tá te chamando, e vá. Sem titubear mesmo. Vá, mesmo sem saber pra onde que eu vou, onde que vai me levar. Não sei, mas Deus sabe, né? É Ele que tá te chamando. O mesmo Deus que tá te chamando, é o mesmo Deus que vai te fortalecer nessa jornada, nessa batalha. Então, só vá. Deus vai estar te capacitando. Muito bom. Glória a Deus. Cara, foi um prazer poder receber vocês hoje aqui. Valeu. Obrigado. Eu sei que daria pra gente ir ainda falar muito mais coisa, mas eu acho que hoje fica aí esse alerta e também essa convocação para o jovem evangélico brasileiro. Se posicione. Isso. Fale. De fato, o Senhor te deu uma voz para que essa voz ela seja usada. O Senhor colocou em você algo para que, de fato, esse algo ele seja manifesto através de você. Não é à toa que o Senhor nos batizou com o seu Espírito Santo, para que nós viéssemos nos levantar em ousadia, de fato, manifestando e nos posicionando da maneira como nós temos que nos posicionar. Isso aqui não tem a ver com partido, isso aqui não é política partidária, isso aqui tem a ver, de fato, com ser uma voz profética, ativa, no lugar onde Deus ele te chamou para estar. Seja na política, seja na família, seja nos negócios, seja na comunicação. Enfim, o Senhor ele tem convocado uma nova geração. E uma coisa que eu penso muito também, e eu queria fazer o desfecho deixando nisso. Hoje, as sementes estão na nossa mão. É isso. Para serem lançadas. O terreno está aí à frente. O que nós fizermos hoje vai construir o caminho para a geração que vem pela frente. Eu, particularmente falando, tenho estado inconformado. Eu sou apaixonado e carrego muita esperança pelo que Deus ele quer fazer no Nordeste. Mas eu sei que enquanto eu reter a semente na minha mão, não me posicionar, não fazer, essa semente ela não vai ter a oportunidade de germinar e de fato frutificar. Então, quero falar também especificamente para você hoje, nordestino, não só pernambucano, mas você que é nordestino, você que é conservador, você que é um jovem cristão, lance as sementes que foram colocadas na tua mão. Lance as sementes da palavra de Deus e se prepare para isso. Se eduque, estude, vá fundo na palavra, seja transformado, seja equipado, busque de fato voz de sabedoria e de experiência que podem hoje estar trazendo para você esse preparo. E vamos lançar as sementes no terreno porque ele é fértil. Acho que a gente tem uma janela de oportunidade. Amém. Galera, eu espero que tenha abençoado você esse podcast. Lembre-se, subscreva aqui no canal, envie esse podcast para mais pessoas para que eles possam estar ouvindo. Tiago, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Crigo, obrigado mais uma vez por poder estar por aqui. Obrigado. Segue esses caras nas mídias sociais e vamos que vamos, porque a gente tem muito ainda para viver. Deus te abençoe. Pessoal, um abraço. Valeu.